Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar o seguinte, de um assunto meio polêmico, mas que é necessário falar. Richel de Kazé, vale a pena? Aí é que tá. Primeiro, para você fazer um Richel, o que seria o Richel? Um fone universal dentro de uma caixa, de uma shell, né? Richel, que é colocar na caixa. Customizar esse fone universal para o teu ouvido. E aí, vale a pena fazer de um fone como um Kazé? Vamos lá. Para começo de conversa, para fazer uma customização desse tipo, você precisa de um pré-molde, tá? Como esse daqui. Para você fazer o pré-molde da maneira correta e viável e aconselhável, você vai ter um profissional, não vai deixar seu ouvido na mão de qualquer um. Então você vai ter um fonoaudiólogo que tem experiência com aparelho auditivo, que consegue fazer um pré-molde desse dentro do padrão. Ali você já tem um custo, tá? Tanto do profissional quanto do pré-molde, e assim, se você for fora de São Paulo, o envio até nosso laboratório, ou laboratório de quem seja. E aí chegando aqui, a gente vai ter que produzir uma caixa, tá? Essa aqui no caso, como essa. Lá fora eles chamam de shell, né? Que seria concha, uma caixa, como você queira. Essa foi feita na máquina laser, tá? Na cor fumê. O que eu quero dizer falando disso? O custo, tá? Para você produzir essa caixa. E aí tem toda a montagem. Se você fez isso dentro do padrão correto, você usou os materiais de melhor qualidade que existem. Um acrílico que vem da Alemanha, uma fiação que vem da Suíça, se precisar de um filtro, um damper, tudo isso tem um custo muito alto. Quando você vai desmontar um Kazé para montar dentro de uma shell, de uma concha, todo o custo que você teve para fazer isso e energia aplicada, talvez não valha a pena, por conta da construção do Kazé e dos drivers serem, na verdade mesmo, descartáveis. Porque se você quebrar um Kazé, parou de funcionar e tal, não só o Kazé, mas os fones de uma maneira geral, chineses de baixo custo, os drivers são descartáveis. Não tem comparação nenhuma. Se eu colocar no microscópio para você ver, um driver de um fone como esse, como chinês, Kazé, com os drivers das melhores empresas, que é a Sonyon, a Knowles, não tem comparação. Pra vocês terem uma base, esse é um fone que eu fiz pra mim há 10 anos atrás, tá? Aqui, ó. Ele funciona perfeitamente até hoje. Então, assim, 10 anos funcionando, ele não tem nem sinal de distorção e de coisas desse tipo. Os drivers são muito bons. E aí você tem, então, todo aquele custo para produzir a caixa, a shell, pré-molde, mão de obra, e aí você vai lá e pega drivers praticamente descartáveis, de tão sensíveis, e você monta lá dentro. E aí daqui 6 meses teu fone para e você não tem para quem reclamar, porque os drivers não entram na garantia de um Richel, tá? Começa por aí. E outra coisa, qual é o sentido de você fazer tudo isso, sendo que você tem drivers, como eu tenho aqui, drivers da melhor qualidade para montar um fone? Vai desmontar um outro para montar naquele? A única justificativa disso seria o baixo custo. Mas o baixo custo tem relação com a qualidade. Seria muito inocente da pessoa acreditar que não, né? Então, qual que é a função de um fone, não só um Kazé, mas qualquer outro fone chinês baratinho que você compra, ele serve ali, se você gosta do som, beleza, você vai usar, mas ele serve para um momento em que você precisa de um fone universal. Ele não foi feito para ser um fone moldado, tá? E outra coisa que as pessoas não levam em consideração, o fone deles foi projetado para ter aquele som dentro daquela concha, daquela shell. Por quê? Porque tem as distâncias corretas, tem a espessura do tubo, tem os dutos que em alguns fones chineses tem, que são necessários para funcionar. Isso você não vai repetir no Richel, tá? É muito difícil. Agora, se você tem, por exemplo, vou contar um caso que é de sucesso, que dá muito certo você fazer um Richel. Você tem um Shure, um 535, um 425, um bom fone universal, com drivers de boa qualidade. E você, de repente, está usando ele e você quebrou um dos lados, tá? Quebrou ali o nozzle, aquele pescocinho onde vai a borrachinha, e aí você perdeu um lado do fone, porque ele está quebrado. Só que os drivers estão bons, e são drivers da Shure, dos melhores que tem. E aí você pega, investe mais um pouco, e com aqueles drivers de boa qualidade, você tem, então, um Richel de excelente qualidade. Isso vale a pena no fone da Shure, no Sennheiser, Etimotic, alguma coisa assim, de boa qualidade, que os drivers sejam bons, entendeu? Na nossa opinião, é isso que vale muito a pena no caso do Richel.